Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. O encanto da língua está na sua diversidade, um espelho das muitas cores do mundo. Cada língua é uma história, uma janela para outra cultura, uma oportunidade de compreender e conhecer. E foi nesta ideia que partimos para a nova aventura de aprendizagem sobre a fascinante diversidade de línguas e sistemas de escrita. Vamos lá! Procuramos saber como comunicamos, sobre a diversidade e evolução linguística, sobre a relação entre a língua, cultura e história e os desafios e preservação. A língua é um instrumento de comunicação composto por regras gramaticais que permite aos falantes comunicarem-se e compreenderem-se. Também é um sistema de símbolos convencionais, falados, gestuais ou escritos, através dos quais os seres humanos se exprimem. Através destes símbolos, as pessoas são capazes de transmitir informações, exprimir sentimentos e emoções, influenciar atividades dos outros e comportar-se com diferentes graus de simpatia ou hostilidade em relação a pessoas que utilizam praticamente os mesmos conjuntos de símbolos. Qual a diversidade linguística? As línguas faladas não estão distribuídas por igual pelo mundo. 8 bilhões de pessoas falam mais de 7 mil línguas e escrevem em cerca de 300 sistemas. 917 línguas são só faladas. O inglês é a língua franca da Idade Moderna, com cerca de 1,35 bilhões de falantes. Mais de 3% das línguas estão na Europa e o restante pelo mundo. Um caso especial é o de Papua Nova Guiné, porque 4 milhões de pessoas falam 832 línguas, o que dá uma proporção de 4.500 falantes por cada uma. E como foi a evolução dos sistemas linguísticos? O indo-europeu é a raiz comum a 3 troncos. O europeu, que compreende línguas e outros grupos, como o itálico-românico e as línguas germânicas. O indo-iraniano, que compreende a língua iraniana e deu origem a outro grupo grande, que é o indo-ariano ou índico. E, por fim, o grupo urálico, onde estão incluídas as línguas da Hungria e da Finlândia. Na China, também chamado língua sinítica, o Han é a língua principal do grupo da Ásia Oriental e pertence à família linguística sino-tibetana. Há mais pessoas que falam dialetos chineses do que a língua materna, mas entre estes falantes não há entendimento. Quanto ao japonês, tem igualmente muitos dialetos e entre os seus falantes também não se entendem. É uma língua isolada e sem relação com nenhuma outra. Ainda não foi possível identificar a filiação genética, muito embora se acredite que a ligação ao coreano seja a mais provável. Mas há outras hipóteses que ganham força, como as influências do sul da Ásia, entre outras. Línguas em África. Pouco mais de 50 países falam entre 800 a 1000 línguas e estão distribuídas por 4 grandes grupos: a afro-asiática, o Níger-Congo, o nilo-saariana e o Khoisan. E como foi a evolução dos sistemas de escrita? Os estudiosos da matéria concordam que a forma mais antiga de escrita surgiu há mais de 5.000 anos e foi encontrada em África, por exemplo, a língua proto-sarã, perto do oásis de Korga. Tratava-se de um sistema de escrita muito limitado em informação. Na Mesopotâmia, os pictogramas foram gradualmente substituídos por um sistema de caracteres, a escrita cuneiforme, que surge impressa em argila úmida a partir de 2900 a.C., com marcas em forma de cunha.
No Egito, depois dos hieroglifos, surgiu um alfabeto com 24 uniconsonantais, escrito com pincéis e canetas de junco, que mais tarde daria lugar a um estilo de escrita apelidado pelos gregos como hierática ou escrita sacerdotal. Na China, os primeiros exemplos da escrita chinesa foram encontrados em 1899. Eram caracteres inscritos em ossadas e representavam a rotação das culturas, a guerra, o parto e até dores de dentes. O pinyin foi criado em 1950 e é o sistema de escrita mais romanizado para o mandarim standard. A palavra pinyin significa soletrar o som. A Mesoamérica é a região central do continente americano e o berço das civilizações pré-colombianas, como os olmecas, toltecas, maias, aztecas e mexicanos. Aqui foram encontrados 2 sistemas de escrita: o aberto, com dispositivos mnemónicos que guiavam os leitores através de narrativas, eram mais comuns usados pelos aztecas e outras comunidades mexicanas, e o fechado, ligado ao som e estruturas gramaticais, com línguas muito específicas, mais usado pelos maias. Por fim, o índico. A raiz foi o Brahmi, um semi-alfabético, e mais tarde o Gupta, um alfabeto composto por 32 consoantes e 5 vogais. Neste mapa é possível verificar os sistemas de escrita mais divulgados no mundo. Segundo a britânica, o inglês, o latim, está em primeiro lugar com 70% da população mundial. Depois o chinês com 1,34 bilhões de pessoas, o árabe por 660 milhões, o Devanagari por 600 milhões e o bengali por 300 milhões. Agora, uma chamada de atenção para as línguas que estão em risco. Segundo a Unesco, existem 8.324 línguas ativas e apenas 65 línguas estão salvas, ou seja, são tranquilamente continuadas. E 8.259 línguas correm o risco de desaparecer. Elas situam-se na Oceania, na Ásia, na África, América e Europa, segundo o Statista. Qual a relação entre língua, a cultura e a história? A cultura é um termo que inclui o comportamento social. Instituições, normas, valores, princípios, artes e costumes. Implica o sentimento de pertença a uma sociedade, a uma religião, língua, relação com a natureza e com o envolvente. Já a história é o estudo sistematizado das alterações que decorreram com o passar do tempo e abrange todos os aspectos da vida humana em sociedade, incluindo-se os desenvolvimentos políticos, sociais, económicos, científicos, tecnológicos, médicos, culturais, intelectuais, religiosos e militares. E a língua? A língua aprofunda o sentido de pertença a um lugar ou comunidade, facilita a compreensão e aprendizagem de cultura e da história de uma sociedade pelas gerações presentes e vindouras. Por isso, a língua é uma parte importante na cultura e na história. Quanto aos desafios e preservação, a globalização, a assimilação cultural e ameaças à diversidade linguística são desafios para a sobrevivência e preservação das línguas em todo o mundo. Para a preservação das línguas envolve a educação, a documentação e conscientização para proteger e promover a diversidade linguística e cultural num mundo globalizado. E chegamos ao fim. Até à próxima.
Se sentiram mais curiosidade em conhecer mais detalhes sobre este tema, sobre a diversidade linguística e sistemas de escrita, procurem mais informação e, nomeadamente, esta bibliografia que vos deixo para que constituiu a base dos nossos conteúdos. Subscreve o canal Ana Explica para receberes mais conteúdos interessantes como este. Até à próxima aventura de aprendizagem!